Hebreus capítulo 11, verso 1. Espero os irmãos acharem. Amém? Vamos ler. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então essa palavra que Deus tem falado comigo, Hebreus 11, sobre essa palavra, não menosprezando a oração que a igreja já fez, gostaria de fazer mais uma oração. Então, para compreendermos o que Paulo quer dizer, ou melhor, o que o autor de Hebreus quer dizer aqui nessa palavra, eu acredito que seja Paulo para a forma de escrever também, mas como os teólogos não chegaram à resolução de quem é o autor, então durante a pregação eu vou tratar como autor desse texto. Então, para entendermos o que o autor quer dizer aqui, com a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Primeiro nós temos que contextualizar a palavra. Então o cenário aqui onde o autor traz essa palavra era primeiramente para os judeus que estavam ali, espalhados ali em várias nações. Naquele momento a data da escrita dessa carta é um pouco incerta, mas acredita-se que foi antes do ano 70 depois de Cristo, pois ainda havia o templo, eram feitos sacrifícios. E nessa carta aos Hebreus, o autor vem falar sobre a superioridade de Jesus Cristo, e ele explica sobre todas as figuras do Velho Testamento, no livro de Levítico, e as figuras que estavam na lei, que na verdade eram sombras daquilo que Jesus viria e faria. Então, para entendermos essa palavra, nós temos que entender esse contexto. Naquele momento, aqueles judeus que estavam dispersos ali, aqueles que creram em Jesus e verdadeiramente se converteram a eles estavam sofrendo uma grande perseguição por parte do Império Romano, mas também por parte da sua própria nação, dos próprios judeus. Então, ali também, entre aqueles judeus que os perseguiam, haviam alguns que eram chamados de judaizantes, que estavam no meio da igreja, confessando a Jesus, mas ainda acreditavam que tinham que guardar a lei de Moisés, que tinham que cumprir aquela lei. Então, eles tentavam dissuadir aqueles hebreus a seguirem também a lei de Moisés. Então, o autor de Hebreus vem mostrar através aqui dessa epístola que no sacrifício de Jesus na cruz, todas aquelas figuras da lei já haviam sido cumpridas. Tudo aquilo eram apenas sombras daquilo que Jesus viria a fazer quando ele morreu na cruz para salvar aqueles que crescem nele. E então ele vem falando a cada capítulo sobre Jesus como sendo maior que os sacerdotes, sendo maior do que Moisés, sendo maior do que os anjos. E quando ele chega no capítulo 10, o autor vai falar que para os hebreus não recuarem, ele traz uma exortação a eles não recuarem na fé, mas a prosseguir em frente, crendo nas promessas vindouras, por causa da perseguição tão grande que eles sofriam ali. Então o autor vem exortá-los para que eles continuassem firmes e não voltassem para trás. E no capítulo 11 o autor então vem falar do que é a fé. Então, segundo as palavras do autor, talvez você venha perguntar, então, o que é fé? Então o autor começa falando: a fé é um firme fundamento. Então temos que entender essa figura também. Naquela época, tanto Jesus como também os apóstolos, eles usavam métodos de ensino baseado naquilo que as pessoas conheciam. Então, muitas vezes Jesus também usou a mesma figura que aqui o autor está usando, a figura da construção civil. Eu creio que todos aqui conhecem, sabem que para se levantar uma casa, não se pode simplesmente começar levantando as paredes e colocando o telhado, mas antes é preciso colocar um alicerce, um fundamento, antes de levantar as colunas e levantar as paredes. Então essa é a figura que o autor aqui está usando.
A fé é um firme fundamento, ou seja, ela é uma base, um alicerce. E, sabendo dessa figura que o autor está usando, então a próxima pergunta que temos que fazer para o texto é: e qual é o alicerce do cristão? Então o autor diz que a fé é um fundamento, um alicerce para o cristão, mas qual seria esse alicerce que sustenta o cristão de pé, que sustenta aqueles que creem em Jesus de pé? E a nossa resposta vai estar no capítulo 16 de Mateus. Se os irmãos puderem, abrem comigo lá em Mateus, no seu capítulo 16, no seu verso de número 18. Ali Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos e ele pergunta para os discípulos quem eles acham que Jesus era. E cada um diz uma coisa. Um dizia que o povo achava que Jesus era um dos profetas, que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias. E ele pergunta para os seus apóstolos, para os seus discípulos, quem eles diziam que Jesus Cristo era. Então Pedro toma a frente e toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ali diz para Pedro que foi Deus que revelou aquilo para ele. Aquela revelação não veio da carne nem do sangue. Então Jesus diz aquela famosa frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja será edificada. Então quando Jesus diz isso, vamos ver capítulo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um versículo muitas vezes mal interpretado, quando Jesus diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não quis dizer que Pedro era essa pedra sobre a qual a igreja dele seria edificada. Mas então qual é a pedra que Jesus está falando? Jesus está falando, na verdade, daquela revelação que Deus deu a Pedro. A pedra sobre a qual seria edificada a igreja era a revelação de que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias vindo para salvar a humanidade dos pecados. Então, essa é a pedra fundamental. Esse é o fundamento do cristão, o conhecimento, a revelação de que Jesus é o Salvador. Porque no mundo, nas religiões do mundo, se aprende que através de boas obras alguém pode ser salvo, mas a Bíblia contradiz isso. As boas obras realmente são boas, ajudar as pessoas, fazer o bem para os outros, realmente é uma coisa boa. Eu não digo que quem faz isso pare de fazer, só que diante de Deus fazer boas obras não vai pagar o preço dos pecados, porque Deus estipulou, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. E também diz: o salário do pecado é a morte. Então o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, é que pelo pecado é requerida a vida do pecador. Então boas obras não podem pagar o preço do pecado, é um preço muito alto. Por isso mesmo Jesus teve que vir, teve que morrer pelos nossos pecados. Foi Ele quem pagou esse preço tão grande. Então esse é o fundamento da nossa fé. Isso é que sustenta a nossa fé em pé, firme e constante. Isso sustenta a fé do cristão. Essa é a pedra de apoio, é a base, o alicerce no qual estamos firmes. E ainda mais do que isso, também falando um pouco daqueles que estão também dentro da igreja, não basta somente aceitar um apelo, ou mesmo repetir uma oração, ou mesmo se batizar em água. Somente isso não traz essa revelação de Jesus Cristo. É algo muito maior, que é Deus quem tem que dar. Antes do século XIX, nem mesmo existia esse sistema de apelo que é visto hoje em dia em tantas igrejas. Naquele tempo, ainda não era feita essa tradição, e isso nós trouxemos desde o século XIX, por volta de 1820 e poucos, essa tradição das igrejas
para as igrejas pentecostais, para as igrejas neopentecostais, essas igrejas mais novas. Mas nunca houve isso, e sempre as almas se converteram a Cristo. Isso acontece partindo da vontade de Deus, e não da vontade do homem. É necessário que haja uma revelação dada da parte de Deus, para que a fé seja verdadeira. E disso Paulo vai falar em Gálatas capítulo 2, verso 16. Ali ele fala sobre a salvação, como a salvação é dada por Deus, não por meio de obras, mas sim por meio da fé. Gálatas capítulo 2, o seu verso de número 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então o que Paulo vem dizendo aqui é que somente por conhecer a lei de Moisés e tentar praticá-la, nenhuma carne será justa, será tornada justa diante de Deus. Nenhum ser humano será tornado justo diante de Deus. Paulo usa essa linguagem que é usada geralmente em tribunais. Uma pessoa ela é justificada quando ela se torna justa, ou seja, ela está sendo acusada de algum crime e a única forma dela ser inocentada, justificada, é sendo ali inocentada. E a única forma do ser humano ser inocentado dos seus pecados diante de Deus é pela fé na obra de Jesus Cristo. A lei que Paulo fala aqui, nós conhecemos como os 10 mandamentos. Entre os judeus foi dado 600 e poucas leis, ali, através de Moisés, mas a maioria dessas leis eram leis cerimoniais, leis que serviam para aquilo que eles deveriam comer, como se vestir, como cuidar de pessoas que estavam com algumas doenças. Mas o principal da lei, onde Deus trouxe os princípios da sua santidade, foram os 10 mandamentos. Então, Paulo diz que pela quarta desses mandamentos somente não é possível ser justo diante de Deus, até porque nenhum ser humano jamais conseguiu guardar essa lei. Apenas Jesus Cristo conseguiu cumprir todos esses mandamentos, ainda que ele mesmo não precisasse, porque ele não tinha pecados. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados dos nossos pecados. Então, prosseguindo em frente, já que eu disse que pela fé nós ficamos firmes, os irmãos podem pensar então por que tem alguns cristãos, algumas pessoas que estão na igreja e elas não permanecem firmes? Foi isso, não basta somente um apelo, uma repetição de uma oração, batismo de água, só isso somente não traz o novo nascimento. Mas é necessário essa revelação da parte do próprio Deus. É necessário que a pessoa entenda que ela é pecadora, está debaixo da ira de Deus, e é necessário que Deus a perdoe dos seus pecados, é necessário que Deus dê a ela a revelação de si mesmo. Então é pela palavra e pela pessoa clamar a Deus pela sua salvação, e sendo vontade de Deus, a seu tempo, é Deus quem traz essa salvação a ela. Então, aqui nós vimos o que é esse firme fundamento que Paulo fala. Prosseguindo em frente, Paulo vai falar que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o que são essas coisas que se esperam? Que o autor aqui de Hebreus vai falar. Então, em Colossenses capítulo 1, verso 3, vejamos ali. Colossenses capítulo 3, o seu verso 1, ou melhor, o seu verso 3. Os irmãos me perdoem, troquei. Colossenses capítulo 1, do seu verso 3 ao seu verso 5. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós,
porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, essa esperança dos céus é o que o autor ali de Hebreus diz que eles estavam esperando. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam. Então, o que nós temos que esperar são as coisas espirituais. Esse reino que Deus nos preparou, e a palavra diz que desde a fundação do mundo nos está preparado. Um reino de glória. Aleluia. Um reino que não pertence a esse mundo, mas um reino onde nós estaremos eternamente com o nosso Deus, sempre em comunhão com Ele, onde a palavra diz que não haverá pranto, ranger de dentes, não haverá doenças, enfermidades, onde Deus vai consolar as lágrimas de todos os olhos. Aleluia. Estaremos pela eternidade. Então, essa esperança que a fé nos faz ter, e é pela fé que essa esperança continua firme enquanto nós estamos vivos, é combustível para nós caminhando, independente das lutas, independente das provações, das dificuldades, independente de doenças, enfermidades, independente de qualquer coisa deste mundo. Então essa fé, dessa esperança, daquilo que Deus nos prometeu, é que nos sustenta em pé, nos faz caminhar a cada dia, nos faz levantar a cada dia e prosseguir. Aleluia, Jesus. Ainda que as coisas não estejam como nós queremos, ainda que as pessoas não estejam a nosso favor, ainda que pareça, da forma que nós estamos olhando, que tudo está contra nós, mas a palavra vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Então essa esperança que nós temos, verdade. Então a Bíblia nos revela, a Bíblia vai nos revelar a seguinte verdade a nosso respeito: a nossa natureza carnal precisa enxergar, ouvir, cheirar, tocar para crer que algo é real. E se não podemos fazer isso, logo se torna difícil mantermos o foco em nosso alvo. Então essa é a nossa resposta à pergunta. Também porque alguns acabam se enfraquecendo no caminho. Nós acabamos perdendo o foco, porque as coisas do mundo, trabalho, tantas coisas que temos que resolver no nosso dia a dia, acaba tirando a nossa visão do nosso alvo. Porque Deus é Espírito, nós não enxergamos, não podemos tocar, muitas vezes não conseguimos ouvir a sua voz. Então, para nós é mais difícil por causa disso, porque a nossa carne deseja aquilo que é palpável, aquilo que podemos ouvir, enxergar, tocar. Então é mais fácil nós acabarmos deixando as concupiscências da vida, os desejos da carne, nos cegarem e tirar nossa visão de Deus. Então nós podemos enfraquecer quando nós fazemos isso. Então essas coisas acabam enfraquecendo os crentes. E nessa noite eu creio que Deus quer, através dessa palavra, nos despertar para buscar em primeiro lugar as coisas espirituais, nos fazer olhar novamente para Ele. Em todo esse tempo que nós passamos afastados por causa dessa pandemia, afastados da igreja, da comunhão do povo de Deus, muitos realmente se enfraqueceram, muitos se afastaram da igreja, mas pela graça de Deus estamos aqui hoje. Pela graça de Deus, aleluia, obrigado. Estamos de pé mais esse dia. Podemos estar aqui buscando a presença de Deus, buscando a sua palavra. Isso é graça pura de Deus. Então, prosseguindo em frente, Paulo também fala que a fé é a prova das coisas que se não veem. E por que Paulo fala isso? O que significa isso realmente? A prova das coisas que se não veem. Então, as coisas de Deus são invisíveis. Nós não vemos Jesus Cristo. Nós não conseguimos enxergar com nossos olhos o reino que Deus prometeu, que nos está preparado quando dormirmos em Cristo. E o mundo também, ele não crê em Jesus Cristo. Talvez as pessoas aqui no Brasil, em outros países, que são ditos cristãos, possam até afirmar com a boca, na sua maioria, que creem em Jesus Cristo,
que creem que Ele é Deus, que creem no céu, no inferno, mas na verdade, na realidade do seu coração, é como se fosse qualquer outra coisa para elas, como um livro que elas leem, como um filme que elas assistem. Na realidade das suas vidas, na forma como elas agem, elas mostram que para elas isso não é real, não é uma realidade em suas vidas. Pois se fosse, elas agiriam conforme essa realidade, porque nós somos coerentes com aquilo que nós pensamos, nós agimos da maneira que nós pensamos. Então, por isso, como as pessoas agem, demonstra aquilo que elas pensam, ainda que elas digam algo com a sua boca. Mas, como já diz um ditado, uma ação vale mais do que 1000 palavras. Então, o mundo é assim. Então, para que o mundo creia que o que está na Bíblia é algo real, que a Bíblia não é somente um livro, eu sempre falo isso nas pregações, mas realmente é algo que se cumpre, é a voz de Deus falando, é a vontade de Deus se cumprindo, a Bíblia. Aleluia. Verdade, Jesus. Então o mundo pede essa prova. Então, através da vida do crente, como ele vive para Cristo, a sua fé prova para o mundo que a Bíblia é real, que Jesus Cristo realmente é Deus, que o reino dos céus é real. E uma forma de se provar isso é o que nós vemos em outros países onde o evangelho é proibido. E muitos cristãos ali, eles dão a sua vida pelo evangelho, eles preferem morrer, eles preferem ser torturados, eles preferem passar dificuldades, misérias, como estamos vendo agora os irmãos ali em um certo país que estão sendo perseguidos por crer em Jesus Cristo. E até mesmo as autoridades desse país estão aproveitando da pandemia para oprimir mais a igreja de Cristo, não dando auxílio a esses irmãos que estão sofrendo ali. Mas o verdadeiro cristão, pela promessa, pela fé que Deus implantou no seu coração, pelo seu Espírito, ele prefere passar tudo que ele tiver que passar neste mundo, porque ele sabe que a promessa de Cristo é real, ele sabe que tem um reino preparado nos céus para ele, que esse mundo vai passar, mas a vida eterna não vai ter um fim, vai ser até difícil, irmãos, de colocar em palavras o que é a eternidade, porque a nossa mente está acostumada a contar o tempo, e a eternidade é algo que não se conta, é algo que realmente não tem fim. Nós vamos passar o que? 70, 80, 90 anos nesse mundo, mas a eternidade não tem fim. Então, o cristão, ele tem os olhos na palavra de Deus, que ele sabe aquilo que está reservado, porque o Espírito Santo faz a palavra de Deus viva em nós. Ele prefere passar pelo que ele tiver que passar neste mundo, porque ele sabe que há algo muito melhor e muito maior reservado da parte de Deus. Glória a Deus. E ainda, tudo que nós passamos aqui, na verdade, Deus só está nos lapidando, nos moldando, para que o nome dele seja glorificado aqui, para que nós sejamos feitos imagem e semelhança de Cristo, para que nós venhamos a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz duradoura está somente em Deus, somente em Cristo Jesus, e não naquilo que o mundo pode oferecer, não nas coisas materiais, não nas coisas dos prazeres carnais, mas a verdadeira alegria, a verdadeira paz vem do nosso Deus, o autor da vida, de Jesus Cristo. E em tudo isso, nós podemos falar também, e em Efésios capítulo 2, no seu verso 8, Paulo vai falar que a fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, seu verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom, é algo que é recebido. O ser humano natural, ele não tem isso de si mesmo. Nós já falamos aqui porque a fé é um firme fundamento, já falamos as coisas que nós esperamos pela fé, já falamos porque a fé é uma prova daquilo que não se vê, mas eu ainda não falei o que é realmente a fé. Então a fé é um dom de Deus.
A fé é algo que é implantado quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. A fé não é, como alguns pregadores colocam, você entrar no avião e ir de um lugar para o outro. Isso é somente pensamento, é um raciocínio lógico. Você pode pensar, todos os dias aviões vão de um lado para o outro do mundo e não caem. Então, você crê que não vai cair, mas não por fé, mas sim por um raciocínio lógico. Porque as estatísticas dizem que é bem difícil um avião cair. Então, nesse raciocínio você vai em frente. Mas a fé é algo maior, é algo sobrenatural que é gerado pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito. E só pode ter o Espírito de Deus aquele a quem Deus deu esse dom da fé, para crer e ser salvo. Então o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa, ela é transformada e agora verdadeiramente ela pode viver para a glória de Deus. Então isso é o que a fé opera em nós. Então, quando vivemos pela fé, nós provamos para o mundo que Jesus Cristo é real, que a Bíblia é real. E em tudo isso, então Deus, eu creio, quer falar conosco nessa noite, nos chamar, se nós estamos olhando para as coisas do mundo, a voltar a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, voltar a buscar a Deus em primeiro lugar. Então essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para trazer para a igreja, apesar de curta, é até aqui onde o Espírito Santo vem me trazer. E eu gostaria então de orar com a igreja sobre essa mensagem, para que Deus venha operar em nós, que ela venha frutificar em nós. A igreja pode se colocar de pé, vamos orar.